Olá, meus queridos anjos iluminados, decretos eternos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos lá, aqui é a parte do estúdio oficial que vai ficar o canal. Vai passar por reforma aqui atrás, mudanças, mas vai ter muita coisa boa. Então, ajude o canal, doe leve para o canal e você favorece o canal também. Hoje vamos falar sim do nosso querido Mapoco, que aparece no filme do Pantera Negra, Mapoco, homem, homem, homem gorila, homem macaco. Ele aparece no filme Pantera Negra. Ele foi criado por Ray Thomas e John Buscema em 1969. Mapoco é um personagem de ficção predominante na história dos Panteras Negras e Vingadores, sendo antagonista recorrente do herói do universo wakandiano, que é o personagem concebido no final dos anos 60, um período de expansão da narrativa da Marvel Comics com reinos alienígenas e nações africanas fictícias. Ele tem rivalidade entre os heróis e os supervilões. O Man-Ape refere-se ao termo ao personagem que busca inspirado em um animal, um gorila branco sagrado, com um povo com elemento animalístico, remete a tradições ao culto de leituras simbólicas do poder físico versus poder racional. E na Terra 616 ele é designado como oficial, onde a maioria das histórias ocorrem, incluindo os clássicos heróis Homem-Aranha, Vingadores, X-Men e Pantera Negra, entre outros. Nesse universo de Wakanda, é um reino fictício situado na África subsaariana, alta, altamente avançado em tecnologia graças à mineração de vibrânio, um metal extraterrestre raro e valioso. O Wakanda combina as tradições tribais com profundas, com profundas a ciência de ponta. A liderança do país gira entre a figura principal, Pantera Negra, T'Challa. Dentro desse contexto, Mapuco emerge como figura contrária das normas estabelecidas em Wakanda, desafiando então Pantera Negra. Mapuco nasceu na aldeia Jabari, da subdivisão tribal de Wakanda, tradicionalmente rejeitava o uso de vibrânio, em grande parte ao estilo de vida urbano wakandiano. Jabari era baseado nas práticas rústicas e tradições ancestrais, incluindo referência à criatura como um gorila branco, considerado sagrado em alguns grupos. Mapuco destacou como um guerreiro excepcional, possuindo força e ferocidade, combate na maioria, combate maiores e quase todos os membros de sua tribo e sua reputação de guerreiro colocou a posição de liderança e ele rapidamente criou seguidores leais à sua tribo Javali. A cultura tribal militar de Mapuco é a versão que ele via de competência ao wakandiano T'Challa, que procurava modernizar Wakanda e unir as tribos, ao ponto que Mapuco fez transmissão ritualística para o Menhip, para obter os poderes sobre-humanos, uma criatura referenciada às tradições tribais. Esse ritual concedeu força, velocidade, agilidade, resistência sobre-humana e atributos além dos limites naturais, uma espécie humana com análogos ao próprio gorila branco. Ele teve relação, ele tem relação rival ideológica direta com T'Challa que é o rei de Wakanda, que também contém por causa do vibrânio. Ele Mapuco se unia aos rivais dos Vingadores para derrubar T'Challa e usurpar o poder do trono. Esse duelo ocorre muitas vezes durante a cerimônia de T'Challa, que ele tem que sempre mostrar que está disposto a ser rei. E esse combate sempre é intenso e Mapuco domina temporariamente com seu poder, mas não consegue. T'Challa é mais forte. Agora a gente vai colocar o Mapuco junto a
Freud, Yang, totalitarismo e Maquiavel, entre mais detalhes. Não se esqueça, doe Live Pix, ajude o canal a crescer. Vamos fazer o canal desenvolver. Há pouco, na continuidade da Terra 616 da Marvel, ele não pode ser compreendido como uma maneira adequada, reduzindo a categoria vilão físico ou antagonista tribal. Ele arrasa a ignorância de personagem que representa políticos psicológicos com símbolos dentro da mitologia jacana. Por extensão, dentro do próprio imaginário moderno, a tradição, a civilização. Mapuco não surge como inimigo externo, mas ele nasce dentro desse sistema. Ele é da cultura jacandiana, que força e contesta a contestação interna. Isso por si o aproxima mais ainda das de figuras de histórias, como rupturas políticas, revoltas conservadoras, movimentos reacionários e certos movimentos de tendências totalitárias do que os vilões clássicos, movidos por sua ignorância e caos. T'Challa representa a síntese de tradição, racionalidade e progresso. Mapuco encarna essa recusa dessa síntese. Ele aceita a modernização, mas não aceita a mediação diplomática. Não aceita a mediação diplomática e não aceita a ideia do poder que legitime pelo consenso. O seu poder precisa ser visível, corporal, violento e incontestável. Exatamente como os personagens fértil, como Maquiavel, Carl Jung, Sigmund Freud, além de dialogar com muitos regimes totalitários. O príncipe de Maquiavel deixa claro que não se sustenta pela moralidade e eficácia, mas para se manter no poder. O governante precisa dominar a virtude, a capacidade de agir com força e astúcia, a adaptação diante de circunstâncias, a fortuna. Mapuco é a essência da interpretação radical, incompleta da virtude maquiavélica. Ele compreende corretamente que o ponto central de Maquiavel é melhor ser temido do que ser amado, se você não pode ser ambos. O erro de Mapuco é absolutizar o medo, acreditando que o temor físico e a brutalidade são suficientes para legitimar o poder. Em Maquiavel, o medo é a ferramenta, não o fim, mas o governante eficaz sabe usar a sua força e recusar. Mapuco não integra, ele submete. O seu ritual de transformação para Memphis para matar o gorila branco sagrado e se banhar-se do seu sangue e consumir a carne, é a metáfora brutal que constrói a violação do sagrado, não a preservação. Em termos maquiavélicos, ele equivale a destruir as instituições simbólicas que dão estabilidade ao Estado. Maquiavel alerta que o príncipe governa não apenas terror pelo terror de tornar prisioneiro do próprio medo. Ele precisa intensificar continuamente a violência, pois qualquer sinal de fraqueza é só queda. Mapuco vive exatamente na armadilha. Para continuar sendo temido, precisa sempre ser mais forte, mais brutal e mais implacável. Embora em Wakanda não seja um regime totalitário, Mapuco representa essas tendências. Totalitarismo não começa em campos de concentração, começa como as ideias sedutoras. Existe apenas uma forma correta de viver, não importa como seja. Mapuco é a pluralidade de Wakanda. Ele rejeita a coexistência e as tradições tecnológicas. Para ele, há apenas um caminho legítimo, o retorno da tradição purificada, reintegrada de forma violenta e absolutista. Um passado idealizado, um inimigo interno que corrompe uma nação, um líder forte que encarna a vontade de um povo. Ele recusa o combate de mediação e de complexidade. Mapuco constrói autoridade como líder Jabari,
A partir dessa lógica, ele não governa, ele foi porque ele foi escolhido. Ele governa porque ele é mais forte. A força substitui a legitimidade. No totalitarismo, o corpo do líder se torna o próprio Estado. O líder é visto como invencível, quase mítico. Mapuco, ao assumir essa identidade de Menhip, exatamente abandona o humano comum e se transforma no símbolo de poder, o absolutismo diante de uma estrutura frágil. Para Cao Yang, a sombra sempre representa aquilo que a sociedade, o indivíduo, reprime, nega que não quer ser reconhecido. Quanto mais mais sombra é reprimida, mais violenta fica. Mapuca é a sombra coletiva de Wakanda. Wakanda representa a nação equilibrada, racional e tecnologicamente avançada, espiritualmente conectada às tradições. Porém, essa imagem exibe também representação, violência primitiva, desejo de dominação, força bruta e instinto de conquista. Tudo isso não desaparece, apenas é empurrado para o centro político. Mapuco surge exatamente desse recalque. É o estilo que o Wakanda não quer ser, mas ainda no nível arcaico, porque simplesmente é eliminado. Ele retorna, reaparece e desafia. Yang afirma que não é integrado a essa manifestação em projeção. O Wakanda projeta em Mapuco tudo aquilo que rejeita em si. Ele se torna um monstro, um bárbaro, um atrasado. Mas Yang alerta: aquilo que não enfrentamos nós mesmos aparece como destino, enquanto o Wakanda não entrega simbologicamente a dimensão instintiva, a figura como Mapuco é a continuação. A estrutura freudiana de psique de Mapuco é a personagem o id. O id busca poder, domínio, satisfação imediata e afirmação de força. O ego deveria mediar diante disso, impulso e realidade frágil de Mapuco. O superego, a instância moral e simbólica, foi deliberadamente destruído no ritual do gorila branco. Ao matar o animal sagrado, Mapoku não apenas ganha seu poder físico, mas rompe com o limite simbólico que organiza a cultura. Freud apontava como a civilização nasce justamente do, do gozo, do, do gozo absoluto. Mapuco se recusa a renunciar. Ele quer tudo, agora peça. Isso é tudo poderoso, profundamente estável. Ele precisa constantemente reafirmar a superioridade. Empate de Mapuco e T'Challa não é apenas físico, é um conflito psíquico e civilizatório. Enquanto T'Challa é o ego integrado, capaz de dialogar o instinto e a tradição, Mapuco é o id absoluto, ele rejeita limites. Por isso que T'Challa vem, vence não apenas pela força, mas pela estrutura interna. Ele governa porque consegue suportar a complexidade de Mapuco, que é governar e dominar a força. Essa é a diferença fundamental. Mapuco, Mapuco é uma figura líder forte, não é invenção moderna. É exclusivamente de regimes autoritários do século XX. A história humana de arquétipos recorrentes, diante do contexto de crise e fragmentação de transição cultural. Mapuco é o ego que surge da coletividade de ego social, instinto de leis rituais simbólicas que já não são suficientes. Neste vazio, ele emerge em busca em que encarne a ordem, não pela razão, mas pela força. Mapuco não representa administrador, legislador ou mediador. Ele representa o ser em si, a presença avassaladora. Seu poder não depende de discursos longos, nem de pacto. Ele fala um gesto com confronto e ameaça explícita. Estamos vendo isso também no Postil. Simplesmente a chave é o apelo de tudo, também diante disso. Maquiavel, frequentemente acusado de maneira superficial de defender o cinismo absoluto
e autoritarismo. No entanto, o príncipe é, na verdade, um manual de estabilidade política, não sobre tirania. A força, a prudência, o medo, o respeito e a violência pontual de ordem duradoura. O tirano, por outro lado, é aquele que confunde o uso estratégico de violência a violência de identidade. Mapuco é exatamente esse erro. Ele acredita que a força física aplicada no ritual do gorila branco coloca automaticamente acima de outro líder. Contudo, Maquiavel sempre alertou: não se constrói instituições, é, está condenada à estabilidade. Como estamos vendo no Bochil, todas as instituições corrompidas. Mapuco não constrói, ele domina. Sua liderança não cria continuidade, ele cria dependência. Seus seguidores seguem enquanto ele é invencível. No entanto, demonstra fraqueza do sistema que colapsa. Isso marca a clássica tirano. O príncipe maquiavélico. Maquiavel compreendia que o governante precisava parecer ser forte, previsível, e o terror destrói a confiança social. Um dos aspectos perigosos do totalitarismo é instrumentalizar as tradições. O passado deixa de ser patrimônio cultural e passa a ser arma política. Exatamente como a tradição Jabari. Ele não preserva tradições, ele reintegra de forma de violências, como o passado sendo reescrito, símbolos são simplificados, rituais são esvaziados e significado espiritual transformado em espetáculos de poder. O culto ao gorila branco é originalmente ligado a essa simbologia, a natureza do sagrado que Mapuco em um ritual de dominação, o sagrado deixa de ser limite e se torna combustível de um ego de líder. No totalitarismo, não há espaço para ambiguidade. Tudo precisa ser claro, binário e absoluto. Ou seja, o líder, ou seja, um líder contra ele. Mapuco não tolera zonas cinzentas. Ele gosta. Sigmund Freud, a psicologia das massas e análise de Shell, ele descreve que os indivíduos inseridos em grupos passam a regredir psicologicamente. O pensamento crítico enfraquece. Mapuco se torna o ideal para seus seguidores. Ele não é apenas como um chefe tribal, ele encarna como uma encarnação de poder. Deseja o poder que não consegue. Ele é a suspensão do julgamento moral, obediência emocional e não racional, a hostilidade externa e a de qualquer oposição. Freud explica que, nesse estado, o indivíduo transfere a responsabilidade psíquica para o líder. O líder pensa por ele e decide por ele. Em troca, o seguidor recebe pertencimento à sensação de força, mas pouco se alimenta de mecanismos. Sua liderança não exige reflexão, exige devoção. Para Yang, os arquétipos são formas psíquicas poderosas e perigosas. Assumem controle. Mapuco não apenas incorpora o arquétipo do guerreiro. Você está vendo o guerreiro aí? O guerreiro também equilibrado defende e estabelece limites. Quando desequilibrado, se torna destrutivo e paranoico. Mapuco vive esse estado permanente do guerreiro, mesmo no momento que relativo à sua estabilidade, se comporta como se estivesse cercado de inimigos. Esse é o típico possessão de arquétipo, o mundo que passa a ser exclusivamente através de uma lente simbólica. Tudo vira ameaça, tudo vira desafio, tudo vira combate. Essa é a mentalidade e profundidade de regimes totalitários. Mapuco precisa de guerra para existir. Por outro lado, Mapuco centraliza seu corpo. Seu poder é visível, muscular, e ele governa apenas por autoridade, não pela força e intimação direta. O Decines são demonstração de força, culto à vitalidade e glorificação à violência. O corpo do líder simbólico, Mapuco gosta de assumir essa identidade de Meip. O próprio corpo é o próprio ser ideológico, como em pré-civilizatórios. Vemos que o totalitarismo está nos comuns globalistas, falando
em linguagem mais simples. Yang veria como o arquétipo do animal primordial. É a regressão do sedutora que promete autenticidade. O contraste de Mapuco e T'Challa ainda se torna mais evidente analisando que T'Challa não nega o arquétipo do guerreiro, mas integra os outros arquétipos, o rei, o sábio, o mediador, já para governar e não vencer em batalhas, evitar que seja necessário. Mapuco vê fraqueza, T'Challa é estratégia. É fundamental que Mapuco não surge do vazio. Ele é um produto de tensões reais, a desigualdade de tribos, medo de perda, ressentimento de contra a elite tecnológica e nostalgia ao passado idealizado. O totalitarismo é exatamente aquilo que Mapuco faz. A- Todo poder é fundamental, exclusivamente do meio que carrega, em contradição estrutural, crescer em continuidade. O problema não é existir um crescimento infinito e coerção. Ele é um sistema que entra em colapso. Mapuco é exatamente esse sistema, ao ponto que fortaleceu a brutalidade, representa de forma física avassaladora, passa a operar, gerar retorno. Maquiavel já alertava, o governante que não constrói alianças passa a depender não apenas da própria força, mas quando a força vacila, não sustenta, não há sustentação simbólica ou instituição que proteja. Mapuco não governa sobre cidadãos, ele coloca os cidadãos como subordinados, como os vemos aqui no Bostil. Maquiavel defende o uso do medo como instrumento, mas sempre alertava contra o ódio. O medo controla a ordem, o ódio destrói o regime. Mapuco não distingue um do outro. Sua liderança não gera apenas temor, mas também ressentimento profundo. Seus seguidores o obedecem, mas não amam, nem o respeitam. Eles temem silenciosamente a sua queda. Essa é a diferença crucial do poder tirânico. Mapuco segue esse ciclo, elimina rivais, centraliza decisões, aumenta punições e amplia sua vigilância. Cada passo dado para proteger é um poder para acelerar sua deterioração e incapacidade de lidar com a fortuna, a mudança inevitável de circunstâncias da história. O psicanalista freudiano para nós surge com o superego, a instância normativa moral, e se torna excessivamente punitivo, percursório. O indivíduo passa a sentir que está constantemente sendo observado. Mapuco desenvolve exatamente essa estrutura psíquica e se torna juiz e carrasco. Não existem distinções entre ameaça real e imaginária. Freud explica que líderes autoritários frequentemente rejeitam os próprios impulsos agressivos uns dos outros. Aquilo que desejam fazem atributo aos inimigos. Mapuco começa a enxergar conspirações nas tribos que não apoiam, os líderes tradicionais, nos aliados temporários, até mesmo nos seus próprios seguidores. Ele é a paranoia de um acidente, é a consequência do poder que sustenta por violência. Para Yang, identificamos que na parte, quando falamos da sombra coletiva, nessa fase a trajetória ocorre mais grave. A sombra passa a ser projetada para engolir o ego. Yang, quando o ego é dominado inconsciente, a inflação psíquica, o indivíduo passa a ser identificar forças arquétipas de formas em si mesmo, a perda da autocrítica, desconexão com a realidade e sensação de invulnerabilidade. O líder inflado acredita que as leis não se aplicam, ele se torna incapaz de aprender, de ouvir, de mudar. Yang afirma que o Estado precede inevitavelmente a queda. Todo tirano termina sozinho. Esse é o clichê literário de, de um, da psicologia política. À medida que Mapuco intensifica a repressão, ele reduz drasticamente seu círculo. Vozes que são criticadas são silenciadas.
Restam apenas aduladores. Estamos vendo um Bostil. Frios de Frey chamaria de neurose coletiva. Todos sabem que está errado, mas ninguém ousa silenciar. É o líder, por sua vez, que interpreta o silêncio. A lealdade confirma a ausência de oposição visível, o isolamento que impede qualquer correção de rumo. Qualquer crise chega, econômica, militar ou simbólica, é o sistema de elasticidade. Mapuco se torna ao perceber que não é T'Challa, fazendo uma cana vazio. Outro elemento recorrente é a queda de líderes autoritários por obsessão ao corpo, quando se torna frágil e simbólico, mas o líder tem demonstração. Mapuco intensifica rituais, isso é, exibição de poder, a violência performática. Freud já observava o narcisismo ligado profundamente a vulnerável, pois o corpo é transitório, enquanto a força começa a falhar. É o líder. A identidade de Marco depende de ser mais forte. Não existe plano B. Não existe legitimidade alternativa quando desafiado. O totalitarismo histórico não é ficcional. É a perda de aliados, crescente paranoica, rigidez constitucional, isolamento psicológico e dependência absoluta. Yang afirmava que aqueles que são constituídos de integração específica é condenado a retornar de forma destrutiva. É a sombra não integrada, destrói o indivíduo. Enquanto Mapuco aprofunda o isolamento, T'Challa segue o caminho oposto. Ele não se torna fraco, ele se torna sustentável. Mapuco jamais compreendeu essa capacidade real. Do ponto de vista literário, Mapuco é a figura trágica, clássica. Ele possui grandeza, coragem, convicção. Seu erro é a fraqueza. Não é a fraqueza, é o excesso. Enquanto o poder baseado entra em colapso, a pergunta é frequente. O que sobra do líder? Mapuco é a queda política militar existencial. Ao perder a sua aura de vencibilidade, ele perde também o eixo que sustenta a sua identidade. Ao contrário de líderes institucionais, cuja autoridade pode só sobreviver à derrota pessoal. Líderes carismáticos, inseparável e autoritário do cargo, quando cai, não há transição suave, apenas vazio. Pouco se depara dessa realidade. Maquiavel já havia indicado a forma indireta. O poder não cria continuidade quando o governante se padece. O poder de tomada é conquistado pela força, o poder do governo é sustentado pela ordem. Mapuco domina o primeiro e fracassa no segundo. Ele sabe como derrubar o inimigo, mas não sabe administrar. É a distinção crucial que revela o erro recorrente da política, a capacidade de vencer batalhas e a capacidade de governar. Carl Jung afirmava que o destino do indivíduo muitas vezes representava a compulsiva recusa de consciente, o que é assimilado a Mapuco. Ele entrega a sombra e reconhece os impulsos destrutivos, repetir o ciclo, retornando aos confrontos. Mapuco oscila entre as duas possibilidades. Em alguns momentos, ele demonstra respeito a T'Challa, reconhece os limites e colabora. A oscilação é típica de indivíduos que nunca completam seu processo de individualização. Na leitura freudiana, o líder autoritário representa o símbolo da castração, e não no sentido sexual, mas sim na perda de poder absoluto. Ele é um sujeito narcisista insuportável, gerando as relações melancolia profunda e reação agressiva. A reação compulsória. Mapuco tende à segunda. Ele é constituído de potência. Sem ela, o ego se colapsa. O verdadeiro triunfo de T'Challa sobre Mapuco não está em batalhas vencidas, mas sim na capacidade de seguir adiante. T'Challa perde, erra, sofre e aprende, mas ele não define exclusivamente o arquétipo do guerreiro. Ele integra o rei, o sábio, o diplomata e o sacerdote. Mapuco só sabe entregar o guerreiro, então tudo se dissolve.
um dos maiores, né, erros dos regimes totalitários é o sistema político. Antes de estruturas psíquicas coletivas, eles precisam suspensão da individualidade, eliminação da pluralidade, violência contínua, estagnação cultural. Você viu, né? Maputo tem tudo isso, vocês estão vendo regimes totalitários fortes, destruindo o nosso bostil, destruindo a sociedade. A gente precisa ter a livre vontade de poder consumir. Hoje em dia, estamos vendo 1984 cada vez mais real. Depois falam que isso é coisa da nossa cabeça, de nós conservadores, mas na realidade estamos vendo a deterioração do sistema, a deterioração da família, das religiões, diante de pessoas que falam, são progressistas. Como o Olavo de Carvalho falava, são socialistas, chame pelo nome. Eles são um bando de pau naquele lugar. Eles só sabem fazer merda. Eles querem a população na miséria diante do mundo corrompido. A esquerda só sobrevive por corrupção. Se você pegar o livro do Rafael Fontana, você vê que Chernobyl nada mais é o sistema de corrupção do Estado junto à sociedade. Ele compra os outros países para vender seus produtos. E China é um regime totalitário. Cuba é um regime totalitário. Venezuela é um regime totalitário. Não tem a liberdade comercial, não tem a liberdade financeira. O Estado controla tudo. O Brasil vive do arcaico, leis de 80, leis que não tem nexo, são colocadas para mais burocracia ser feita. Em vez de diminuir as burocracias, vão colocando mais burocracias. Temos tiranos do poder e não podemos criticar porque estamos sendo vigiados. Cadê cadê a integridade? Cadê o respeito? O Brasil está se deteriorando. Temos que mudar essas leis, ter mais liberdade econômica diante do estado totalitário que o Brasil está ficando e precisamos buscar isso de tal forma que as pessoas vejam. Não adianta querer deixar o estado burocrático totalitário. Quanto menos tem estado, mais fácil é de trabalhar, mais fácil de se abrir uma empresa, como nos Estados Unidos, na Europa, tem mais facilidade. Aqui os regimes, aqui na América Latina, vive de regimes totalitários de esquerda que colocam o povo na miséria. Então pensem bem, não façam, procurem locais que tenham liberdade financeira para então poder crescer diante dessa sociedade que está vazia, diante de uma sociedade que não sabe nem o que é amor, nem o que é respeito. Só sabe, são muitos analfabetos funcionais diante do mundo que está se perdendo. As pessoas têm que ler mais, têm que estudar mais para ver a sociedade. O totalitarismo está aí, comandado pelos comuno-globalistas, principalmente aqui no Brasil. Vemos pessoas presas politicamente, de todas as formas, e vocês não podemos expressar todos os nossos sentimentos por causa desse totalitarismo. Pensem bem, meus queridos anjos iluminados, decretos nerdolas. Isso tudo está ocorrendo no Bostil. Tem uma definição por causa que querem colocar o povo como escravo, mais do que já está diante de uma sociedade que as pessoas não querem acordar e só querem viver à custa do Estado. Obrigado, meus anjos iluminados, decretos nerdolas.